Então, a Glória é psicóloga clínica, depois você me completa aí se eu deixar alguma coisa aqui, né? Ela é psicoterapeuta corporal, analista biodinâmica, professora de yoga, né? E coordenadora do curso de massagem biodinâmica nos processos de psicoterapia corporal, entre outras formações, né? Você é coordenadora lá no seu espaço, né? Lá em São Paulo, né? Não é isso, Glória? Você completa Isso. aí para nós? Confere. O que vocês fazem lá, né? Você podia até falar um pouquinho né, do seu. Você sempre posta as coisas no seu site. O seu site é muito buscado, né? Alguns alunos, professor, deixa gravado, porque tem muitos alunos que não estão entrando agora e vai ficar gravado para depois a gente divulgar, sabe? Vai também no YouTube, e a gente vai passar o link, que a gente vai baixar todos esses vídeos que já foram anteriores, a gente vai baixar no YouTube. Então, fica tranquilo que quem não pode assistir hoje, depois pode assistir novamente. Muita gente me pediu o vídeo da Ellen, que a Ellen deu umas dicas de respiração, e eu vou passar depois o vídeo da Ellen também, e dos outros anteriores que participaram das lives. Então, Glória, fala um pouquinho, né, dessa sua formação, né? Psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal, professora de yoga e atualmente, né, você coordena também esse trabalho, né, de formação em massagem aí em São Paulo, né? Glória, como que você chegou a isso? Psicologia, como é que você foi para psicologia? Eu gosto de saber um pouquinho da história para as pessoas te conhecerem mais, né? Sabe que quem me deu a ideia de fazer psicologia foi meu pai, né? Seu Quando, pai? quando eu tinha 15 anos, eu enxergava até os 12 anos. Quando eu tinha 15 anos, meu pai falou assim: filha, fico pensando uma profissão que você poderia exercer. Ele era engenheiro, né? Podia exercer sem enxergar. Ele falou: eu pensei em psicologia. Eu falei: pai, o que faz um psicólogo? Ele falou: escuta os problemas das pessoas. Eu falei: nossa, pai, mas ganha para isso? Então foi o meu primeiro espanto, né? Que esse processo de escuta podia virar uma profissão e ser remunerado. Mal sabia eu que precisa ser uma escuta super qualificada e a partir dela desenvolver uma fala e um retorno super qualificado e preciso para de fato poder ajudar a pessoa. Então lá fui eu para a faculdade, me formei por volta dos anos no início dos anos 80 e prestei um concurso na Unesp de Botucatu e passei nesse concurso para trabalhar na equipe de neuropsiquiatria. Era uma equipe grande, multidisciplinar, onde eu aprendi muito, atendi muita gente. E em São Paulo, eu já fazia parte do instituto chamado Corpo, Centro de Orientação e Programação Psicoorgânica, onde tinha cursos de massagem, yoga, alimentação natural, tai chi, tudo que você possa imaginar, o que era muito moda na época, né? Tinha um movimento muito grande nessa direção. E quando eu fui trabalhar em Botucatu, eu comecei a usar todos esses recursos, né? E embora seja uma faculdade de medicina tradicional, eles foram me dando espaço. Eu dei aula de yoga para pacientes psicóticos. É muito interessante a facilidade desses pacientes para visualizar cores, situações, é muito incrível. E os pacientes saíam super bem e ficavam na maior expectativa de fazer essa aula de yoga. Tinha grupo de pacientes psicossomáticos, pacientes com epilepsia. E aí eu comecei a usar terapia verbal, yoga e massagem. Mas você já usava massagem, então, nesse início? Você já tinha? Bom, Já depois eu queria saber essa história da massagem. Como é que você chegou até a eu massagem, fiz né? formação com o Armando Astrogésilo, que dava curso nesse lugar chamado Corpo. Ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu fui fazendo alguns cursos aqui em São Paulo. E ele montou uma escola chamada Amor, Associação de Massagem Oriental. Amor. Ó, E uma pessoa super afetiva, muita gente fez esse curso. E como eu era psicóloga, eu já comecei a usar massagem com as pessoas. Ensinava mães lá em Botucatu, mães a
fazerem massagem em crianças que tinham obstipação, crianças irritadiças, medrosas, com problema de sono. Então, eu já fui usando as duas coisas juntas. E mais yoga nesses grupos psicossomáticos e com pacientes epiléticos. Tinha um médico neurologista que acompanhava esses grupos e ele conseguiu diminuir muito a quantidade de medicação dessas pessoas. E aí eu fui, eu fui fazer psicanálise, né? Eu ia em Botucatu mesmo, e aí eu ia percebendo que eu entendia tudo e não conseguia mudar nada, né? E uma amiga me disse: por que você não faz terapia corporal? Vai ter um workshop com Roberto Freire. Olha, E Roberto aí Freire, foi, abriu-se o mundo, né? bacana. A gente ia para Visconde de Mauá, descer no escorrega, subir montanha. Então, assim, era desencoraçar na natureza. E a vivência dos grupos, que era num clima muito afetivo, de dar feedback do funcionamento neurótico de cada um, né? E o Roberto sempre dizia: olha, é um discurso de sinceridade, é o que você sente em relação ao outro, não a verdade sobre o outro. Então ele ia trabalhando num lugar interessante, não autoritário. Uhum. Tem até uma história divertida, porque você conhece um pouco do processo do Roberto Freire, não? Sim, eu conheço, eu leio, eu já li, eu conheço o Tá, então trabalho dele. tinha Gosto muito. sido de um ano, e cada sessão era uma sessão por semana, em grupo, 3 horas, e cada semana tinha uma proposta para trabalhar criatividade, criar instrumento musical, teatro e fantasia, sexualidade, sensualidade, medo. E teve um dia que ele separou a gente em 2 blocos, deu um palitinho, uma caixa de palitinho para cada turma e falou assim: ó, vocês vão medir essa sala e vai ganhar quem medir mais rápido. Então, eu lembro que na minha turma tinha um médico super bom em logística, organizou um médico daqui para lá, outro aqui para lá, e vai, mede, 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 mede. Aí acabou, ai, ganhamos. Aí ele falou: vocês ganharam o quê? Aí a gente falou: bom, não sei, né? Não sei. Cara de pateta. Aí ele falou: É, esse é o autoritarismo. Você sim. tem uma tarefa, você não sabe nem o porquê e você dispara fazendo. Então, fique esperto na vida, fica ligado quantas coisas absurdas vocês estão fazendo com a sua vida que não leva a nada, né? Então, tinha uma coisa do Roberto com muito humor, sabe? De ser divertida a terapia, de ter alegria, de ter É. criatividade, espontaneidade. Já primava por isso. Que combina bem com a biodinâmica, né, Glória? Não tinha outro caminho Muito, para você seguir, né? muito. Não tinha outro caminho para você seguir, né? Essa ludicidade, né? Como que combina com a biodinâmica, como combina, né? Com o nosso trabalho de psicoterapeuta corporal, né? De não ser aquele espaço da rigidez, aquele espaço do autoritarismo, né? Onde é que às vezes tem pacientes que falam comigo: olha, eu estava fazendo terapia com um determinado profissional, só que ele chegava lá e ficava brigando comigo, me botando, aí eu não aguentei, eu saí, né? Então é um pouco diferente, né? Que ele está propondo você, né? Ser mais espontâneo, mais criativo, bem na linha, né? Do Winnicott, do brincar, né? Do brincar e a realidade, o Isso. lúdico, que depois eu vou até pedir para você falar. Eu sei que você é especialista em Winnicott, né? Depois, mais adiante da live, a gente conversar um pouquinho sobre o Winnicott. Vamos seguir aqui, mas depois a gente chega lá no Winnicott, certo? Porque é tudo um lugar da busca, né? Do verdadeiro self. De você estar equilibrado, né? De uma forma simples, é pensar, sentir e agir. E eu dou um exemplo bem fácil de entender, que assim, a mãe saiu de casa, voltou do supermercado, a criança sentiu falta, a mãe está carregada com compras, e a criança vê a mãe, percebe a mãe, é o ectoderma, o pensar, sente uma onda de afeto e faz o movimento de correr em direção a ela e abraçá-la. Esse é um movimento espontâneo. Se a mãe está cansada, irritada, assoberbada, ela pode ter reações diversas que vão começar a travar a criança. Não, não posso te abraçar agora, não é o momento, espera um pouco, né? Ou a mãe pode conciliar a situação e dizer:
Ah, que bom que eu cheguei, me ajuda a arrumar as compras, depois a gente vem junto, ou tenta encostar, dá um abraço da maneira que ela puder. Então, todo esse movimento de interação que a criança vai sofrendo impactos, vai se retraindo e vai se encoraçando e vai travando a possibilidade do afeto. Uma experiência após outra, isso nos lembra a experiência do Reich, que ia lá, né, tá lá o animal no celular pulsando, ele cutuca com a agulha. Até que o animal unicelular, em vez de fluir livremente, pulsar, ele vai para o mundo de forma ansiosa. Será que você agredido? Vai, né? Sente a ameaça, incorpora a ameaça, vai até encolher, deprimir e morrer. Né? Então é muito cuidadosa essa interação. O Nicote vai falando que assim, os 6 primeiros meses é fundamental um lugar de uma adaptação absoluta da mãe suficientemente boa, para que ela possa gradualmente deixar o bebê experimentar o mundo, deixar o bebê nos estados tranquilos, responder às demandas do bebê, ao gesto espontâneo do bebê, para que o verdadeiro self possa se manifestar. Senão, ele vai dizendo que o próprio verdadeiro self tem momentos que ele pode ficar oculto da própria pessoa. Então, isso pode levar a um nível patológico muito grave, que a pessoa não tem nem conexão com quem ela é, né? Mas perdendo a referência de si, né? Essa consciência, essa percepção de si, né? Vai para o falso self. Primeiro, e aí o falso self para criar defesas. Tem um nível de falso self que é saudável, que é um pouco de máscara social para você ir para o mundo. Tem um lugar de falso self que o Winnicott fala que o paciente traz a sua criança interna para ser tratada como uma babá levaria uma criança ao médico. Tem o falso self, que então o Roberto Freire falava que era o caso mais grave, ele não usava essa linguagem, né? Onde a libido morreu na fonte. A pessoa nem experimenta mais, ou nem chegou a experimentar ondas libidinais, né? Para desenvolver essa vitalidade. E olha que bonito, o Winnicott fala que o verdadeiro self está ligado à vitalidade dos tecidos, né? Então, tudo que a gente trabalha é autorregulação, desencoraçamento e não só desencoraçar, mas criar tônus quando precisa e desenvolver para o organismo a capacidade de pulsar, ou seja, se abrir quando é possível, quando o ambiente permite e quando não, se preservar. Porque as defesas, elas são necessárias, né? Para a gente funcionar no mundo, ter força de ego. Então, Glória, como nem todo mundo aqui é psicólogo, né? Eu vou fazer, vou direcionar mais, que às vezes tem pessoas que não têm a ideia do que é falso self, verdadeiro self, da teoria do Winnicott, mas antes da gente aprofundar um pouquinho nisso, conversar mais sobre isso, eu queria dizer que tem pessoa falando aqui, a Ju Ferreira, que é muito importante isso, Glória, que você está falando, né? A Ju. E queria também mandar um abraço aqui para o doutor Rafael, que é o psiquiatra, que é meu parceiro. Um abraço, a querida Alcione e todos que estão aqui nos prestigiando, participando com a gente dessa conversa. Mas aí, Glória, eu queria, sabe, colocar mais um pouquinho, que você falou da massagem, que eu acho que casa muito bem, né, com esse conceito de mãe suficientemente boa do Winnicott, essa questão também da percepção do corpo, para trazer a pessoa mais para o contato. Então, eu queria que muita gente, né, que ainda não conhece a massagem biodinâmica, como que você chegou à massagem biodinâmica e você podia falar o que é a massagem biodinâmica, fala um pouco dela, benefícios, se existe contraindicação, qual a diferença de massagem biodinâmica e massagem, vamos dizer, as massagens tradicionais que tem aí. Mas primeiro você falar assim, como que você chegou à massagem biodinâmica, essa formação, como é que você conheceu Gerda Boy, você entrou para esse caminho e hoje que você tem um centro de formação em massagem, né? Que é muito importante, que só para você ter uma ideia, Glória, os seus vídeos, os meus alunos usam direto nas aulas, né? Os seus vídeos, quando a gente está falando de biodinâmica, eles ficam, né? Igual hoje, professor, não posso estar lá assistindo a Glória, mas depois eu quero assistir né? Porque muitos estão em aula nesse momento, tem aula agora, não dá para assistir. Então, você poderia falar um pouco sobre, né? Como você chegou a essa massagem e Então, fala um pouco de massagem, o que é massagem biodinâmica, como que você chegou a essa formação? olha só, resumidamente, resgatando um pouco a questão da história, né? Com o Roberto Freire,
a gente tinha grupos de estudo sobre Reich. Então, eu estudei muito Reich. E aí fui me apropriando de propostas terapêuticas na linha das 3 bios: bioenergética, biossíntese e biodinâmica. Então, eu fui fazer terapia com a Liane Zink, tinha um grupo, a gente fazia esse grupo de terapia toda semana, onde eu aprendi muito bioenergética na prática, vendo ela atender e sendo atendida por ela no grupo. E o grupo saía e tinha altas conversas. E uma das minhas amigas, na época, Maria Ângela Donice, falou: Glória, o trabalho que você faz lá em Botucatu e que você está fazendo em São Paulo tem a cara do trabalho da Gerda Boyce. Falei: nossa, eu Olha, nunca ouvi falar dela. E aí eu falei: bom, então vou procurar formação nessa área. E fui fazer, fiz o primeiro ano do Ágora, onde a gente tem um pouco das 3 bios. Fui fazer formação em biossíntese, fiz 5 anos de formação, com todos os quesitos. O Boadella publicou a minha monografia na revista dele, lá, Energia e Caráter, um artigo que se chama Rematernagem, uma experiência de simbiose construtiva. Porque rematernagem. uma Repete, por favor. rematernagem, uma Pode falar. experiência de simbiose construtiva. Uhum. Porque talvez a gente possa. Esse seu artigo ele está disponível no seu site, não está? Tá, sim. Porque eu poderia passar para quem tiver interesse. Eu já li esse artigo, ele é muito interessante. Eles estão dizendo aqui que seus vídeos são muito ricos, que Ah, que usa legal. nas aulas outras pessoas de outros lugares. Então, estão dizendo aqui. Eu vou ler para você que você não está vendo as mensagens, então tem Pode muitas falar. mensagens chegando. Os alunos adoram. A Camila está falando isso. A Camila está dizendo isso. Tá? Seus vídeos, como está vendo, Glória, como é que é importante, né? Muito bom esse acesso, né? Uhum. Então, aí eu fui nessa trajetória, né, aprendendo muito sobre esses 3 ramos da bio, né? Então, ao fazer a formação em biossíntese, o Rubens Kignel trouxe da França o François Cristiani e ele deram uma formação no Brasil de 3 anos em workshops nos quais eles vinham da França para dar o treinamento. E um amigo meu, médico, que fazia biossíntese, a gente já estava terminando, falou: Glória, vem fazer esse curso que tem a nossa cara. E foi muito incrível, porque o grupo de biodinâmica que se formou eram os meus amigos da biossíntese. Então, a gente estava terminando um curso e embarcando no outro. Então, nesse clima de amizade e aprofundamento, a gente conseguiu fazer um trabalho muito profundo, pessoal, de treinamento profissional, né? E era esse esquema, assim, atende uma pessoa no centro. E aí fui me deparando com o seguinte: ao fazer a massagem, você vai tocando o corpo, é o texto da Dilu Aldrich, né? Massagem em memória, memória orgânica. Você vai tocando o corpo e vai despertando memórias antigas. Então, dou um exemplo. Como eu trabalhei na Faculdade de Medicina de Botucatu, os médicos me encaminhavam pacientes, né? E tinha uma paciente que tinha uma dor crônica no ombro, que vivia assim, relaxava e fez várias técnicas de massagem, RPG, treinamento em ABCZ e nada daquela dor sumir. E ao fazer massagem no ombro, numa das sessões, ela se lembrou que na festa de casamento dela, ela estava assim, com um sorriso no rosto, com o ombro encolhido, porque o pai dela tinha falecido 15 dias antes do casamento e ela não desmarcou a festa do casamento. Então era um eu cindido. E quando eu massageei esse ombro, ela chorou profundamente, aquele choro da barriga, de entrega, e essa dor desapareceu. É o que em psicanálise a gente chama de elaboração, mas é uma elaboração no psiquismo e no corpo. Então eu fui vendo processos super bonitos acontecerem, da couraça se desfazer nesse esquema de dor crônica,
por conta da pessoa resgatar a memória do trauma. É o trauma no psiquismo que se espelha no corpo. É toda a ideia da psicoterapia corporal, né? Que o corpo está espelhando o sofrimento do psiquismo e da alma, né? Então, quer perguntar alguma coisa? Sim, mas assim, Glória, eu estou aqui revendo, né? Vou entrar na dobradinha, que você foi minha professora, né? E você lembra que você me orientou, né? Um caso foi um caso clássico que foi muito interessante, que eu estou falando dos benefícios, né? A gente vai falar um pouco dos benefícios e vai mostrar, depois a gente fala um pouquinho da diferença da massagem biodinâmica, por causa da formação que a gente tem para a gente poder tocar o corpo. Então eu tive você deve lembrar que foi até o meu relatório da formação do curso, né? A paciente que eu tive, ela tinha tido um traumatismo craniano e eu estou falando isso que ela me autorizou a, né, até publicar o trabalho. E ela tinha, a questão dela era bruxismo, né? Tinha um bruxismo muito forte e estava tendo as unhas quebradiças, cabelo caindo e a pele dela escamando tudo. E, né, você até já chegou a me dar até uma supervisão quando eu estava atendendo nesse período, né? E o que foi acontecendo? Eu trabalhei muito couro cabeludo, você falou do ombro, eu trabalhei muito couro cabeludo dela. E um belo dia eu estou tocando, que é a psicanálise do corpo, que você falou da elaboração, né? Que hora que não precisa a gente ficar falando, né? Na massagem, as mãos é que vão falar. E eu tava fazendo a massagem no couro cabeludo dela, trabalhando a cabeça dela, e ela virou e falou assim: nossa, veio uma cena eu caindo do cavalo. Foi quando ela teve esse traumatismo craniano. Eu estou vendo eu indo para o hospital, quem me socorreu, e foi falando, e eu só fui dando continente ali, sem só, né, dando sustentação. E aí, a partir desse dia, o corpo dela foi se transformando, Glória. Que eu tenho fotos disso que ela me autorizou. As unhas começaram a crescer, o cabelo parou de cair. É uma coisa que aconteceu impressionante, sabe? O cabelo parou de cair, a pele dela não estava escamando mais, e o bruxismo praticamente, sabe, diminuiu bastante. Ela até falou, acabou meu bruxismo. Então, assim, são os benefícios que eu acho que você falou do ombro, né? O que a massagem biodinâmica traz. Mas eu queria, né, ao relatar esse caso, passar para você falar para as pessoas que estão aqui a diferença entre uma massagem tradicional e a massagem biodinâmica. Porque você falou agora mesmo, né, de tônus muscular. Então, explicar essa questão que a gente, quando toca o corpo, a gente tem que conhecer, além de tocar o corpo com essa amorosidade, com essa mãe suficientemente boa, com essa ideia da mãe cuidadora, dessa maternagem, né? A gente precisa também de ter esses conhecimentos, né, do tônus muscular, da leitura corporal, da intenção, né? Então, é diferente de uma massagem que você vai lá e, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mostrar um pouquinho para as pessoas que estão conversando com a gente aí. Atrás, olha só. Quando você quebra um osso, você vai ao médico, o ortopedista, ele realinha o osso para as forças do organismo, para as forças autocurativas do organismo se curarem. Então, eu queria deixar bem claro que esse lugar da gente é um lugar de organização dos campos energéticos, organização do corpo, para o corpo retomar o seu processo de autocura. Então, é quase como identificar aonde estão os nós para fazer um trabalho e um toque com mais precisão. Porque na massagem biodinâmica, diferente de outras massagens, você não vai fazer uma massagem mecânica, estruturada, técnica, com começo, meio e fim. Então, o que nós precisamos? De um vínculo verdadeiro de confiança, da intenção do toque, da presença terapêutica, da leitura corporal, para olhar se o que está atuando é uma couraça muscular, com hipertonia ou hipotonia, se tem couraça tissular, que são os tecidos inchados, né? E se tem a couraça visceral, por isso a gente usa o estetoscópio, para escutar os barulhos das vísceras e saber se as vísceras estão em pleno funcionamento peristáltico. E até a Gerda fala sobre o dissolver das emoções no organismo, e ela chamou isso de psicoperistalse. Então, é muito delicado, então você não precisa não estar lá fazendo a psicoterapia, você fica atento para vir a fala do paciente do lugar de sofrimento, para você fazer um gesto espontâneo na direção do paciente,
que pode ser uma fala acolhedora, mas pode ser um gesto, ou pode ser um toque de massagem, né? Que vá de encontro à reparação desse lugar de sofrimento. Ou como você descreveu, né? Você foi lidando com um sintoma, né? Que tinha um problema no couro cabeludo, de queda, de traumatismo. Então, você foi tocar o corpo no local do sintoma. E, a partir disso, o sintoma corporal pôde se expressar no psiquismo. Olha que do organismo incrível. E a gente entende que o psiquismo entende que é melhor travar o corpo do que expressar aquela dor psíquica, mas quando autorizada a dor psíquica aparecer num lugar de confiança, de acolhimento, de vínculo, sabendo que ela ia ser acolhida, ela expressa essa dor, vem com uma expressão emocional, com sofrimento que não pôde aparecer na época, por exemplo, dela gritar muito, poderiam ser várias reações, né? O que tem da massagem é que às vezes a liberação se dá em parte no corpo e a pessoa não precisa fazer o show da emoção. Às vezes vem, às vezes não. Mas quando vier, não deve ser provocado pelo terapeuta, deve vir com espontaneidade. O paciente fala, agindo na vontade de gritar. E a gente só espera. Porque você ficar falando assim, vai, grita, vai, trava. Ô, Glória, só um minutinho, Glória, só um minutinho. Porque o Sony colocou aqui que parou. Você está me ouvindo? Tô. Eu acho que está funcionando. Vocês estão ouvindo aí, gente? Alguém sinaliza aí. Porque aqui para mim está normal. Estou ouvindo Glória, está conversando normal. O que ela falou parou, eu não entendi. Né? Mas eu acho que tá. Alguém podia sinalizar aí. Aqui está normal. Ok, Camila. Obrigado. Então pode ser a internet dela. Igor, tá tudo certo, ó. Então tá beleza. Voltou, meu. Era o seu que. Obrigado, Soninha e Cristina. Okay. Ó, bacana, normal por aqui. Beleza? Tá todo mundo atento, ó. Oba, oba, oba. Todo mundo atento aí, ó. Olha que legal, está ótimo. Então, né, Glória, voltando, olha para você ver que coisa interessante, né, que você fala. Porque quando eu estou dando aula, né, lá na faculdade, eu sempre falo para os alunos, né? É que a gente, o sintoma para nós é um sinal, não é para a gente eliminar o sintoma, é igual você fala, né? E aí a gente usa o estetoscópio, ele vai ajudar a gente, é um guia para nós. Talvez pudesse até falar um pouco, né? Quando você fala das couraças que você vai usar o estetoscópio, com que, né? Por que a gente usa o estetoscópio? Ó, tá todo mundo está ouvindo bem, Glória, tá maravilha. Né, para as pessoas entenderem que as pessoas, né, às vezes eu mostro na aula estetoscópio estendido, eu mostro outros alunos, mas para que isso, professor? Não é o médico que usa. Né? Como que a Gueda chegou a isso? Né? Como que é importante esses sons da peristalse, né, para nós, com o intestino, o papel desse intestino na autorregulação do sistema nervoso. Então, do sistema nervoso vegetativo, autônomo, simpático, parasimpático. Uhum. Então, o coração bate, tum, tá. A respiração expande, contrai. É todo o sistema rítmico do corpo vegetativo que ele vai dando sinais de que esse organismo vai entrando em estado de autorregulação. Então, o que a gente busca? A respiração espontânea. Porque a respiração é a única função que você pode. Vai, respira rápido. Consegue. E você respira sem pensar. Fala, levanta o braço. É comando. É sistema voluntário. Agora, vai, coração, bate mais rápido agora. Não bate, é sistema involuntário. Então, é através da respiração que você faz essa conexão do voluntário e do involuntário. Tanto a Gerda como o Reich diziam que não tem cura da neurose se não liderar o diafragma. Então, de forma muito cuidadosa, na massagem colônica é uma massagem muito indicada para ir liberando o diafragma. E é uma massagem feita na barriga, você vai com cuidado, quando você tiver intimidade com o paciente, vai abrindo a respiração de forma espontânea. Então, ao colocar um estetoscópio na pessoa e ao fazer a massagem, para dar feedback, se aquela forma de tocar está funcionando, a gente observa a coloração, se fica homogênea, se a temperatura do corpo se iguala,
se o tônus vai ficando mais eutônico, nem hipertônico, nem hipotônico, se aumentam os barulhos peristálticos, se a respiração abre e se o paciente relata bem-estar. Então, todos esses processos integrados vão dando feedback. E o barulho que a gente busca ouvir no estetoscópio é o que a Gerda chamou do riacho encantado, que é um barulho, que é um ruído, e aparece bastante barulho de água, e como se fosse pedrinhas rolando, seixos rolando no rio. Por exemplo, todo o tubo digestivo, ele tem dois movimentos. Um movimento que é assim, circular, e outro movimento que é longitudinal, que vai levando o bolo, o que a gente engole, as emoções e a comida da boca ao ânus. Se isso está travado, faz um movimento, um empurra, outro puxa, e aí vai criando as doenças no intestino, os pólipos, gases, mau funcionamento. Então, hoje se fala muito do segundo cérebro, da serotonina produzida no estômago, né? Intestinos, de toda essa função visceral, que hoje se dá muito mais importância. Então, ao usar o estetoscópio, você tem um feedback que aquilo que você está fazendo está tendo efeito. E tem vários tipos de toque. E não vamos pensar em massagem como aperta, 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 ou vai, desliza, desliza, tira. Você vai escolhendo o ritmo que você toca o paciente, se você vai tocar mais devagar, se você vai tocar um pouco mais rápido, se você vai tocar o osso, o músculo, se você vai tocar o tecido conjuntivo, que é um toque mais suave, a pele ou a aura da pessoa. Tudo isso você vai aprendendo, né, nos cursos e vai tendo uma noção conforme a resposta daquele paciente, né? Por exemplo, eu tinha um paciente que ele me contou o seguinte episódio, que ele, quando era bebê, fazia assim com a cabeça para dormir e fazia desde muito pequenininho. E era uma pessoa muito racional. E aí eu pegava a cabeça dele, virava rápido de um lado para o outro e ele dava gargalhadas e desencoraçava. Coisa que eu detestaria que fizesse em mim. Então, assim, a massagem biodinâmica, é o nome do meu artigo, é aquela que respeita a singularidade de cada ser humano. E como eu ia dizendo, você vai aprendendo a interagir com o corpo do outro, né? Na medida que tem um bem-estar para mim, que estou fazendo, e para quem está recebendo. O bem-estar precisa ser mútuo, né? E você vai conversando e mensurando um pouco o efeito do que você está fazendo. E às vezes você pode fazer só um toque de suporte na cabeça e ficar. Não precisa fazer quantidade de toque. Então, é olhar os pontos onde estão. A respiração está travada, por exemplo, e liberar, e liberando aos poucos, né? Como se libera as couraças, às vezes com exercícios da Vegeta e tal, a gente vai com um toque, né? Às vezes uma boca muito encoraçada, você pode fazer um toque e ficar. Vai experimentando, né? Dando suporte para a cabeça, um toque aqui nos olhos, para a pessoa descansar. Eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu estava dando aula na biodinâmica, então, uma pincelada rápida, né? O Ricardo, fui fazer terapia com o André, e ele, o Ricardo, conduzia um Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica, o André foi meu terapeuta. E depois do falecimento dele, o Ricardo me convidou para coordenar 4 anos de biodinâmica em Curitiba. Depois coordenei mais 4 anos em São Paulo. E nesse curso em São Paulo, um dia a minha monitora vinha de Campinas e ela estava muito enjoada. E enquanto os alunos trocavam massagem, eu comecei a cuidar dela. Enjoada, com nada abria peristalse. Fazia, mexia, fazia. Aí até um certo momento me deu um estalo. Eu fui lá, tampei os ouvidos dela, porque ela era uma pessoa muito ligada e atenta em tudo que estava acontecendo no ambiente. Ao fazer isso, disparou a peristalse dela, abriu. Então, às vezes, você vai vendo que é uma descoberta do que o outro precisa. Você não tem Então, né? bolo de antemão.
Isso, eu acho assim que às vezes as pessoas, igual os alunos, quando estão em formação, né, querem uma receita. Aí eu falo Hum, assim, primeiro que não é aquela massagem, muita gente vai buscar a massagem, tipo, uma massagem para me relaxar. Não necessariamente para relaxar, né? E você traz um princípio básico da biodinâmica, que é o método alfaiate ou método costureira, né? Que é uma massagem para cada pessoa, né? É um vestido para cada mulher, é um terno para cada homem. Então, vai depender muito, né, dessa interação entre o terapeuta, né, entre o psicoterapeuta e o cliente. E aí não é você vai tocar, tem toda a intenção, né, tem toda essa ligação. É um diálogo entre o terapeuta e o paciente, que o Garcia dizia que um bom diálogo é uma dança. aham. Né? E a gente tem que dançar, e as mãos falando, né? E o corpo, porque para não ter aquela ideia que a massagem você vai chegar lá e eu vou receber a massagem para relaxar. Não necessariamente você vai, a massagem vai te ajudar, né? A autorregulação. O que você está precisando, né? E até a gente fala que, né? Ela pode ter um diálogo, ela pode pedir também, né, Budoli? Então, se puder Exa- falar mais um pouquinho sobre isso, Então, você deu precisa uma dar quedazinha. o paciente dizer, ó, esse toque me incomoda, isso eu quero, isso eu não quero. Quando você toca a minha cabeça, quando você toma tais pontos, eu sinto um relaxamento profundo. Quer dizer, tem uma escuta muito atenta. Por exemplo, se eu estou massageando o braço e o paciente diz, está doendo a minha perna, eu paro imediatamente e vou fazer massagem na perna. Porque isso é um conceito que eu tirei do Winnicott, que é o atendimento à necessidade. Porque na massagem, né, a gente vai descobrindo, e eu fiz um paralelo, por isso eu fui estudar o Winnicott, e ele sustenta muito o que a gente vê na clínica biodinâmica, porque manejar o corpo do paciente, interagir com o corpo do paciente é muito primitivo, como uma mãe manejando e cuidando do seu bebê. E ela tem que estar atenta para o que está acontecendo com esse corpo que ainda não fala. Né? Então, ao fazer a massagem, comecei a perceber que vinham memórias muito antigas e reações muito viscerais. E fui na busca de compreender o que estava acontecendo com aquela pessoa. Então, se você fala assim, ah, Glória, eu estou com sede, você fala, não, não, espera o final da sessão que eu vou te buscar um copo d'água. Então, faz muita diferença a pessoa pedir e você atender. Claro, dentro do que esteja dentro do razoável, né? Que seja bom para as duas Sim. pessoas. Uhum. Então, imediatamente eu atendo o pedido, porque isso traz um conforto e um relaxamento inigualável. A pessoa pede e você atende, ela apostando que o paciente sabe do que ele precisa. Gente, é o paciente que habita aquele corpo, ele habita aquela casa, ele entrando em contato consigo próprio, ele sabe do que ele precisa. E ele precisa do espaço para poder pedir e dizer sim e dizer não. Sim. E eu acho que essa relação terapêutica aí que você trouxe para o Winnicott, assim, uma coisa que me encantou, que me levou para a biodinâmica, foi justamente essa visão que o Winnicott traz, né? Eu até, sabe, Glória, para a gente falar um pouquinho do Winnicott aqui, que a gente já está caminhando lá, mas ainda tem um tempo ainda para a gente conversar. A conversa está tão boa, porque eu acho que o Winnicott é pouco explorado nas faculdades, pelo menos aqui, sabe? E eu levei um pouco de Winnicott, falo um pouco por causa da biodinâmica. Nem na psicologia de desenvolvimento, eu pergunto aos alunos, o que vocês sabem de Winnicott? Né? Vocês estudaram a teoria do desenvolvimento do Winnicott, mas fica muito, às vezes, no Piaget, faz Vygotsky, Vallon, mas tudo aquela pincelada, né? E assim, eu acho que o Winnicott, quando ele traz esse conceito, que você poderia dar uma passada aqui, de mãe suficientemente boa, estados tranquilos, né? Que esse estado tranquilo, buscar a gente, esse falso self, que é essa passagem, aquela fase da dependência absoluta para dependência relativa, que tudo isso, aquela importância daquela fase inicial ali, e as falhas do ambiente. Né? Como que a massagem, né? Essa massagem, esse toque, essa relação do terapeuta com o paciente pode ajudar nesse processo, igual você falou, outro dia me chamou a atenção, e hoje eu falei isso com uma paciente que eu atendia, né? Como é importante quando que você consegue regredir a pessoa voltar para sair, não para ficar lá.
E a massagem, muitas vezes, é para você poder elaborar, né? Lembrar, repetir, elaborar. E a massagem, ela ajuda muito nesse processo, né? Então, assim, o Winnicott, ele vem trazer esses conceitos que fundamenta. Sabe por que eu estou dizendo isso, Glória? Que às vezes alguns alunos, assim, por falta, assim, às vezes de... Eu estou falando alunos universitários lá, por a psicoterapia corporal ser muito pouco difundida nos cursos de graduação em psicologia. Você tem uma ideia que no Espírito Santo, quem tem uma disciplina de psicologia corporal, de abordagem corporal haitiana e neo-haitiana, é da faculdade que eu trabalho. Então, eles vão ver Reich só lá no 8º período, 9º período. Aí eles acham que a psicologia corporal, a psicoterapia corporal não tem uma fundamentação. E eles esquecem, não tem uma leitura de Reich, não tem os autores que fundamenta a nossa prática. Então, o Winnicott é um que fundamenta, né, a psicologia biodinâmica. Se você pudesse dar mais uma passada do Winnicott, que eu sei que é uma área que você estuda e conhece muito, né, fazendo essa relação com a massagem. Muito importante para os psicoterapeutas é conseguir ocupar o lugar do não saber. Esperar do paciente o vir a ser do paciente. E a gente acha que assim, a gente é o profissional e a gente vai lá atuar, né, como o modelo médico, que você vai lá fazer um toque, fazer uma cura, e na verdade a cura é relacional e é deixar a expressão emocional e o verdadeiro self do paciente emergir num lugar de tranquilidade e de acolhimento. O que o Winnicott fez? Ele era pediatra e estudou muito relações mães-bebês. E ele foi analisando e vendo o comportamento dos bebês. E vendo que as crianças, da mesma forma rápida que elas adoeciam, elas também se curavam. Então, ele foi traçando um paralelo dos acontecimentos e ele fez um estudo na Inglaterra longitudinal. Por exemplo, de bebês muito privados do contato materno, numa coisa oral insatisfeita, que mais tarde se tornou um drogaditivo. Ele foi vendo isso porque ele tinha esse estudo de acompanhar a pessoa por muito tempo. E ele foi fazendo paralelos e descobrindo funcionamentos do psiquismo antes da parte verbal. Porque quando você começa a estudar psicanálise, você depende da palavra. Como é uma terapia sem palavras? Esse é o grande achado, a grande descoberta do Winnicott e da biodinâmica, usando o Winnicott, o que se passou na barriga da mãe e nos primeiros tempos do bebê, antes de vir a fala, de poder ter comunicação e expressão. E o bebê se comunica com muita intensidade. E uma mãe boa entende a comunicação do bebê. Então, é nesse lugar de disponibilidade, né, que a gente se põe em relação ao paciente para entender onde estão os lugares da criança ferida. Um conceito do Winnicott é regressão à dependência na transferência. Em vez de cobrar do paciente, para de chorar, vai lutar pela sua vida, você está forte, agora você não precisa mais disso. Não é? Dar conselho e estímulo, isso não é terapia. Né? Assim, permitir que o paciente vivencie um sofrimento que ele não pôde expressar, que ele está expressando agora, e ler isso para ele, nesse lugar regredido. Né? Muitos pacientes falam, nossa, eu experimentei na massagem um lugar de muita angústia de separação da minha mãe. E começa a lembrar de tempos muito primitivos, né? E a gente vai fazendo paralelos e a pessoa sabe um pouco da história dela e a gente vai juntando o quebra-cabeça, né? Para entender que sofrimento essa pessoa passou. Então, assim, tem um estudo, 2 estudos na direção oposta. Um, a mãe que fica assim pro bebê, ai, que bonitinho, ai, que lindinho, ai, meu bebezinho fofo, e fala, fala, fala. E o bebê, ele aguenta 20 segundos de contato. Se a mãe continua, Carlos, é impressionante. Esse trabalho foi apresentado no congresso aqui no Brasil. Os bebês desenvolvem a mesma reação. Primeiro, eles fecham o olho para se proteger da invasão do contato materno. Isso serve para alimento, para comida também. No paralelo. Fecha os olhos, a mãe continua falando, falando, ele vira o rosto, a mãe continua, ele estende a cabeça para trás, ele, no outro passo, ele
cruza os braços na frente do corpo, bebês em torno de 6 meses, e se ela continua, ele colapsa. Então, é o colapso da existência do verdadeiro self, da possibilidade de poder existir no fluxo sem tanta interferência do ambiente. O oposto também é verdadeiro. Eles fizeram um experimento chamado Still Face, que o bebê começa a interagir com a mãe, assim, e a mãe é instruída a fazer cara de pedra. E aí o bebê começa a intensificar, até que ele grita desesperadamente e também colapsa. Então, assim, é a justa medida e a precisão, né, que a gente fala o pouco é muito na biodinâmica, ou descobrir, né, para nem invadir o paciente, nem deixar ele num lugar de privação. Nem inundar de toque, nem privar de contato. Então, o Winnicott vai trazendo essa riqueza desse olhar para o bebê, né, e muitas vezes pode fazer um toque na pessoa e ela se sentir invadida. Então, você pode, como terapeuta, sem querer, estar repetindo a falha ambiental. E aí, terapeutas, por favor, não entrem em pânico. O Winnicott diz que esse é o melhor momento para fazer uma reparação. Na hora que você atingir o lugar da ferida da criança e do bebê. Né? Segura a onda do narcisismo e lida com este sofrimento que vai aparecer e vai absorvendo, e vai manejando, e vai trazendo, e vai permitindo a expressão que vier de choro, de raiva, né? Sem ficar, ai, desculpa, foi sem querer. Não é o nosso papel ficar preocupado com a nossa culpa. O nosso lugar é de cuidar do outro a partir do sofrimento do outro. Se você esbarrou e repetiu esse sofrimento, eu acho uma bênção ouvir isso, que é o melhor lugar na falha, quando aparece essa falha, para ter o lugar da reparação. E o bebê, ele precisa estar nessa dependência absoluta nos 6 primeiros meses. Depois é importante que a mãe vá fazendo um desmame, tanto no sentido físico, quanto no sentido do atendimento à necessidade, porque senão você pega a criança de 4, 5 anos completamente tirânicas. Já não é mais a necessidade, é o desejo, é o comando, é a posse, é a birra, sem fim, né? Então, esse ajuste é bem fino e é numa certa fase. Isto também com o paciente. É um ajuste fino e depois se deslocando, é esse o título do meu trabalho, né? Rematernagem, uma experiência de simbiose construtiva, de não ter medo de entrar num lugar de simbiose e ir se descolando, fazendo um desmame devagarzinho, ir se desgrudando, sem abandono, sem retaliação, né? E ajudando o paciente a ir construindo a força do ego que ele precisa para ir para o mundo. A Jéssica fez um comentário aqui, a Jéssica Pupim, que a Jéssica é terapeuta infantil, né? Fantástico, porque ela isso faz muito sentido, né, Jéssica? Muito sentido, ela que trabalha com crianças, né? E eu acho assim que o terapeuta ele precisa de conhecer mais, quando eu falei do Winnicott, porque eu acho que ele traz muitas contribuições, né, para o nosso processo, porque a gente, na verdade, né, Glória, nós atendemos um monte de criança grande, né? Nós atendemos um monte de bebê, né, no consultório. Carlos, o Winnicott fala que não aconteceu o amadurecimento emocional. Sim. Não adianta ter 30, 40 anos. Se a criança emocionalmente não amadureceu, você não chega no lugar de assertividade, desenvolvimento da inteligência emocional. E a gente fala em biodinâmica da força calma. Não significa um acolhimento absolutamente passivo, sem limite, sem interação. É um atendimento absolutamente vivo, presente, respeitando, não sendo autoritário, olhando para o que está acontecendo. É importante que a gente, terapeuta, faça muita terapia para não fazer atuação no processo do outro, né? E com isso, assim, dizendo, eu fiz uma trajetória no IBPB de 2006 a 2016 como coordenadora e fiquei com muita vontade de divulgar a biodinâmica. E comecei esse processo de postar vídeos, técnicas de massagem e dar os cursos que eu dou anualmente, né, lá na Casa Jaia, que atualmente se chama Casa
IEG, é o mesmo espaço, onde eu ensino vários princípios básicos da biodinâmica, e com isso eu lancei o livro A Arte de Tocar. Está lá no meu Que site. você já autorizou eu colocar no site do Instituto, não foi? Já, tá. O meu site é Massagem Biodinâmica e a Arte de Tocar. E uma das coisas que eu falo é que pode ter o toque criativo. Você pode criar um toque novo em relação ao paciente, desde que aquilo faça sentido. Então, a gente não é técnico, né? A gente é um ser vivo em interação na direção de uma relação saudável que possa trazer um lugar de cura para o paciente e para o terapeuta. Quantas vezes a relação é benéfica para a gente e a gente se cura junto? O Winnicott traz uma cena super bonita, né? Que é a mamãe amamentando o bebê e o bebezinho põe a mãozinha na boca da mãe, retroalimentando a mãe. Então, é uma relação... Sensacional. Sensacional, né? Não, e aí eu achei no Reich que a interação mãe-bebê, né, tem um parágrafo lá, é uma relação orgonótica, cheia de uma dinâmica orgânica, cheia de vitalidade. E se fecha um circuito orgonômico, onde os dois estão nutridos. Se existe um desequilíbrio, precisa ser cuidado. Alguma coisa colocada está acontecendo.